Vamos dar sequência à nossa leitura aqui no livro de Efésios. A partir do primeiro versículo, meus irmãos, diz assim, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico, e tão rico em misericórdia, e nos amou tanto, vou afirmar mais uma vez, e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obras-primas de Deus, criados em Jesus Cristo, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Aleluia! Até aqui. Vamos orar? Amado Deus, nesta noite, aqui estamos mais uma vez, reunidos, ó Deus, como igreja do Senhor Jesus, nesta congregação, ó Deus, reunidos, ó Deus, entre irmãos, para entoarmos louvores, prestarmos culto ao Seu nome, somente ao Seu nome, e fazermos menção da Sua poderosa e da Sua excelentíssima palavra, que nos revela o quão amados nós somos, o quão alvos da misericórdia do Senhor nós somos. E Deus, que possamos neste momento meditar na Sua palavra, que possamos, ó Deus, ouvir a voz do Seu Santo e Poderoso Espírito, de modo que a nossa vida seja transformada, que possamos sair daqui de fato, Deus, diferentes nessa noite, modificados e exortados, ó Deus, corrigidos pela Tua palavra. Ó Deus, mostra-nos o que nós éramos, mostra-nos o que nós somos em Ti, Jesus. Ó Deus, que o Seu reino cresça e que o Seu reino avance em nossas vidas e através de nossas vidas, aqui neste lugar, nessa cidade, nessa nação, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve agora esse capítulo com a intenção de demonstrar dois formatos, duas situações, de demonstrar dois estados distintos e duas manifestações diferentes. O que nós éramos antes de Cristo e o que nós somos a partir de Cristo. Então, aqui nesse texto a gente pode falar acerca da posição do cristão na história. Uma posição que fala sobre vida e morte, que fala sobre o estado anterior e o estado atual e o estado futuro de nossas almas. Esse texto, ele vai falar acerca dessa situação, acerca desse estado, acerca da posição do crente
na história. Bom, só recapitulando, o apóstolo Paulo no primeiro capítulo, ele discorreu, ele falou sobre um plano celestial, sobre um decreto de Deus, que compreende tomadas de decisão, que compreende Deus tomando decisões e decretando na história coisas relacionadas a nós, mas referente à eternidade. Veja no versículo 1, no capítulo 1, por exemplo, ele vai falar que Deus, antes de criar o mundo, Deus nos amou e Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Porque o mundo sem Cristo é um mundo já condenado. O mundo sem Cristo é um mundo já perdido. O mundo sem Cristo é um mundo sem perspectiva, é um mundo que não consegue ter esperança, um palmo à frente do seu nariz. Porque o mundo sem Cristo é um mundo perdido. E as pessoas que rejeitam então a salvação em Cristo Jesus, o que elas terão senão a perdição eterna? Irmãos, é claro que a intenção, a teologia que o apóstolo Paulo vai criando no primeiro capítulo, a fim de estabelecer a afirmação do decreto de Deus. Veja, não foi pouca coisa que Deus fez por você, não foi pouca coisa que Deus fez, não foi pouca coisa que Deus pensou ao teu respeito, porque antes de Deus criar o mundo, Ele já havia o escolhido, Ele já tinha decretado salvação sobre a sua vida, Ele já havia despejado graça sobre a sua vida. Antes de você nascer, você já era um alvo da graça de Deus. Antes de você nascer, antes dos seus pais, antes dos seus avós, antes dos primeiros homens, Adão e Eva, nascerem aqui na terra, antes de nascerem, serem criados, antes disso, antes de Deus afirmar primeiro haja e trazer existência à luz, Deus já tinha a intenção de fazer de você um alvo da graça de Cristo Jesus. Então Deus, o apóstolo Paulo, ele é muito bom ao fazer, claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele primeiro faz esse pano de fundo, falando sobre os aspectos da nossa posição na eternidade. Qual é a nossa posição na eternidade? Antes de sermos criados, Deus já havia nos escolhido, Deus já havia nos resgatado, nos predestinado para a salvação em Cristo Jesus. Agora, no capítulo 2 ele começa a narrar a questão prática da coisa toda. A salvação que é decretada na eternidade, ela precisa surtir algum efeito na nossa vida prática, porque nós não somos como os gnósticos, como os filósofos que pensam que, enfim, a matéria, somente o espírito que pode ser salvo, a matéria de um todo é perdida. Não, meus irmãos, Cristo, Ele tem salvação não somente para a nossa alma, mas Ele tem uma salvação que já podemos usufruí-la e já podemos experimentá-la aqui na terra. A salvação do nosso mau caratismo, a salvação da nossa condição que era antes perdida, caída, a salvação do nosso modo errado de falar, de pensar, de agir, a salvação de nós mesmos. Meus irmãos, vejam, se nós continuássemos lançados à nossa própria sorte, vivendo a nossa própria vida, você consegue pensar que talvez você não poderia estar vivo? Sendo que a única coisa que te mantém de pé hoje, que te trouxe aqui, você, sei lá quantos anos você tem, 50, o pastor João aqui já passou dos 90, é Deus quem nos sustenta. Glória a Deus. A misericórdia do Senhor é que tem nos sustentado dia após dia, e nos sustentado, nos livrado de nós mesmos. Porque se nós estivéssemos sendo guiados pela nossa própria sorte, nós já teríamos feito para nós uma autodestruição. Porque é isso, o ser humano sem Deus, ele vive uma vida autodestrutiva, é uma vida de destruição de si mesmo, é uma vida de degradação de si mesmo, é uma vida de deturpação de si mesmo. Mas em Cristo Jesus nós podemos viver, e viver de forma plena, e viver de forma completa, e viver de forma inteira. Nós
não vivemos uma ilusão, mas de maneira prática, por meio da graça de Jesus, por meio da salvação de Jesus Cristo, nós podemos então viver uma vida plena, uma vida na prática, uma vida boa, uma vida que expressa os sinais dessa salvação. Somos salvos na eternidade e isso reflete na nossa vida diária. Tem que refletir muitos frutos na nossa vida diária. Então veja, a gente não pode somente assumir uma posição na eternidade. Nós não podemos assumir apenas um posicionamento de salvos espiritualmente apenas. Nós devemos assumir a posição para a qual Jesus nos chamou aqui nessa terra. Vivemos em função de testemunhar a sua glória aqui nesta terra. A gente poderia então começar de trás para frente. O versículo 10, ele fala o quê? Que foi pois somos obra-prima de Deus, criados em Jesus, para realizar boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Olha isso, em outras palavras está dizendo, existem obras que Cristo Jesus preparou para que você fizesse, para que você experimentasse. Meu irmão, Jesus não te salvou para você continuar nas mesmas obras antigas, nas mesmas formas antigas de pensamento. Jesus não te salvou para você continuar andando no mesmo caminho pecaminoso. Jesus te chamou para salvar a sua alma, o seu espírito, para salvar a sua mente, para salvar o seu corpo. Às vezes, existem teologias por aí que eliminam o aspecto do corpo da teologia cristã. Irmãos, Jesus ele nos salvou na nossa alma e no nosso corpo. Se você for ler lá em 1 Coríntios, vai falar sobre a ressurreição dos mortos. Para quê? Por que Jesus, quando ele vier na sua glória, ele vai ressuscitar os mortos em Cristo Jesus? Por quê? Todos os mortos ressuscitarão para receber no corpo o pagamento das obras pelas quais eles foram chamados. Então, irmãos, nós não fomos chamados para sermos salvos em uma ideia. Nós não fomos chamados para viver uma ideia de salvação. O cristão fala de uma salvação, é uma ideia legal, né? Irmão, não é só uma ideia legal, não é uma ideia boa apenas. É algo que tem que passar para as suas mãos, é algo que deve direcionar os seus pés. A salvação é algo que deve fazer diferença visível, tangível nas nossas obras diárias, porque foi para as boas obras que Cristo nos salvou. Então Paulo ele traz esse aspecto prático da vida, detalhando as duas posições da humanidade. A humanidade na posição, no estado de perdido, e agora em Cristo Jesus, aqueles que podem estar em um estado de resgatados, regenerados, redimidos. Então isso aqui fala sobre o propósito de Deus e dos benefícios que foram selados na eternidade para serem usufruídos aqui na nossa vida terrena. Quais são esses benefícios que nós colhemos, que nós frutificamos, que nós experimentamos? Veja o versículo 10, as boas obras para as quais Deus nos chamou. Meus irmãos, vamos falar então sobre o primeiro trecho, do versículo 1 ao 3, fala sobre o trecho do estado da perdição, o estado dos perdidos, o estado dos mortos por meio das obras da carne. Porque veja, Paulo ele vai falar aqui, vai fazer essa distinção entre os mortos e os vivos por meio das obras. Como é que podemos identificar os mortos e os vivos? Aqueles que ainda estão mortos, como podemos identificar isso? Aqueles que ressurgiram, aqueles que estão vivos por meio de Cristo Jesus, como podemos identificar isso? Por meio das obras. Paulo vai falar no versículo 8 que não são as obras que nos salvam,
As obras não nos salvam. Nós não somos salvos por meio das coisas que fazemos, mas nós fazemos coisas por causa da salvação que alcançamos. É algo extremamente oposto, né? Então veja, no versículo 1 ao 3, ele vai falar sobre a posição dos mortos por meio das obras da carne. Versículo 1: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência. Desobediência, obra da carne. E por causa da desobediência, nós éramos mortos. Todo aquele que vive uma vida de desobediência não se submete à palavra de Deus, não se submete a uma vida de servo de Deus, como o pastor João Ney falou aqui, né, agora há pouco. Crente tem os montes, mas servos já é mais difícil, porque isso é verdade, irmãos. Ser crente, talvez no Brasil hoje, ser crente seja um modismo, tá? Está na moda ser crente, está na moda dizer que é um crente, enfim, ter fé em Jesus, ir para uma igreja. Isso é uma ideia já que virou um modismo. Mas o crente verdadeiro, o crente que tem as suas obras transformadas, o crente que evidencia a sua salvação por meio das obras que ele passa a fazer, e estas obras glorificam a Deus, este passa a ser então o servo, aquele que submete à vontade de Deus. Não, eu não quero fazer mais a minha vontade, eu não vou para onde eu quero ir, eu vou para onde Deus quer que eu vá. Eu não vou fazer o que eu quero fazer, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Eu vou deixar a minha vida antiga, a minha vida de desobediência, de incredulidade, a minha vida devassa, a minha vida lasciva, a minha vida corrupta, a minha vida mesquinha, egoísta. Eu vou deixar isso tudo para trás, porque agora Cristo me chamou para viver por meio das boas obras. Aleluia. Então veja, o versículo 1, Paulo enfatiza isso. Qual é a nossa condição anterior de Cristo? Antes de Cristo Jesus, nós éramos mortos, porque todo aquele que não conhece a Jesus, que não conhece Deus, não se torna um obediente, um servo de Deus. Então, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Porque a desobediência, o pecado da desobediência é o pecado original, digamos assim. É o pecado que Adão cometeu. Deus disse: não coma. Adão desobedeceu, Adão e Eva, né? Eles desobedeceram e comeram. A desobediência foi o pontapé, o pecado inicial, que trouxe todo o bojo de pecados que a gente tem no mundo hoje. Todo esse pacote de pecado terrível que todos os seres humanos experimentam e ainda vão experimentar. Isso vem por meio da desobediência. E aí Paulo classifica então: antes nós os crentes, antes estávamos mortos por causa da desobediência e dos nossos muitos pecados. No versículo 2: nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível. Irmãos, aqui tem um aspecto interessante, porque a gente fala aqui sobre a questão da liberdade do homem. Se prega muito na atualidade a questão de, olha, os homens precisam ser livres para fazer o que querem. Mas veja, se uma pessoa ela busca ser livre para fazer o que quer, ela não é livre, ela é serva da sua própria vontade. Não, eu faço o que eu quero, o que vem na minha mente eu venho e faço, não interessa se é certo, se é errado, se é moral, se é imoral, a minha vontade é que tem que ser feita, eu preciso ter liberdade para fazer o que eu quero. Não, o crente não é livre para fazer o que quer, porque se nós fôssemos livres para fazer o que nós queremos fazer, nós seríamos escravos da nossa vontade, e era esse o estado o nosso estado anterior a Cristo. Nós fazíamos o que desejávamos fazer, fazíamos aquilo que vinha a nossa telha para fazer. Meus irmãos, mas o apóstolo Paulo está dizendo: nos quais costumávamos esses caminhos, esses pecados, essa desobediência que costumávamos a viver,
como o resto do mundo, porque o mundo que é assim. O mundo é que busca viver uma ideologia. Veja, a pessoa hoje fala, eu decidi hoje que eu sou uma árvore, e a pessoa vai se comportar como uma árvore. Eu decidi hoje que eu sou um pet. Aí vai uma pessoa, bota a coleira nele e vai passear no shopping. Gente, o ser humano está em prol da liberdade, em prol dessa liberdade de pensamento. O mundo está vivendo o absurdo dos absurdos da estupidez da mente humana. As pessoas estão se rebaixando a menos que animais para dizerem que são livres nas suas vontades. Não são livres coisa nenhuma, são servos da sua própria vontade. E a vontade do homem é pecaminosa, a vontade do homem é deturpada, a vontade do homem é caída, a vontade do homem é uma vontade que o leva a viver uma vida de desobediência. Ele não consegue obedecer a Deus, por quê? Porque ele já é servo das suas ideias, da sua falsa liberdade. Mas, veja, Paulo descrevendo aqui a condição de cada cristão. Nós, por mais que, quando era mundano, não era tão mundano assim, eu era um mundano comportado, mas ainda assim, nós vivíamos alheios à vontade de Deus, desobedecendo à vontade de Deus, porque quando nós fazemos simplesmente a nossa vontade, vivemos a nossa vida, eu costumo dizer, irmãos, que para uma pessoa ir para o inferno, ela não precisa fazer esforço nenhum. Uma pessoa ir para o inferno, ser condenada eternamente a um afastamento de Deus na eternidade, não precisa fazer esforço nenhum, precisa apenas ser um ser humano comum, acordar de manhã, ir na padaria, comprar um pão, botar um cachorro, ser um ser humano normal. Você ainda assim está fadado a ir ao inferno. Por quê? Porque a salvação só vem mediante a fé em Cristo Jesus. Você pode ser a melhor pessoa. Paulo fala isso e está atrelado ao versículo 8. Não são por obras que nós somos salvos. Vocês não são salvos por meio das coisas boas que você faz. Mas eu dei cesta básica, eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz campanhas, eu ajudei. Não são obras que salvam. É a fé em Jesus que salva. E a fé em Jesus, ela deve nos direcionar a um novo posicionamento. A fé em Jesus nos leva a um novo estado de vida. Nós deixamos de andar no curso natural deste mundo e passamos a andar nas obras que Jesus preparou para nós andarmos, a realizarmos as obras que Jesus preparou para que nós a fizéssemos. E no versículo ele continua: Ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Existe, irmãos, aqui é o Espírito do anticristo, é o Espírito operado, manipulado pelo diabo. As pessoas são manipuladas pela obra de Satanás para que eles venham incorrer na desobediência a Deus. O simples fato de não quererem conhecer a Deus é um ato de desobediência. A palavra de Deus nos instrui e nos incentiva em conhecer e prosseguir e conhecer a Deus. Se nós não conhecemos, nós somos destruídos. Se nós não sabemos e não procuramos saber de Deus, nós estamos condicionados à destruição da nossa própria mentalidade. Por isso, existe a necessidade inerente, a necessidade atrelada de conhecermos acerca da palavra de Deus. Por isso, a reunião dos crentes deve ser uma reunião extremamente envolta à leitura da palavra, ao estudo da palavra, à explicação da palavra, à aplicação do que essa palavra diz na nossa vida diária. Nós não podemos apenas ler por ler, nós temos que ler e aplicar a palavra de Deus na nossa vida. No versículo 3, todos nós vivíamos deste modo, ninguém aqui escapa. Não há, o versículo Romanos 3, 23 fala isso, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem pessoa boazinha, não tem preferido, não tem nesse negócio. Todo ser humano nascido, ele se torna, portanto, herdeiro do pecado de Adão, pecador por natureza.
já vive com uma natureza tendenciosa ao pecado. E em função disso, todos nós vivíamos deste modo. Que modo? Na desobediência, colhendo pecados, fazendo correção de pecados. Esse era o nosso modo de agir. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Aqui que eu falei sobre a questão de ser servo da própria vontade, ser servo da própria natureza. A natureza humana pede que você seja serva dela, mas a natureza que herdamos em Cristo Jesus pede: seja servo de Deus, obedeça a Deus, aprenda acerca de Deus, viva em intimidade com Deus, viva no Espírito e não ande na carne. Paulo faz esses contrastes. Irmãos, nós precisamos saber que nosso novo posicionamento em Deus é um posicionamento em que Deus nos coloca para fazermos obras que Ele preparou para nós mesmos. Aleluia. Nós não fazemos aquilo que queremos. Portanto, essa ideia de que nós somos livres, não, nós somos servos, nós somos obedientes, nós obedecemos a Deus. O que Deus quer de mim, é isso que eu vou fazer. O que Deus tem para mim, é isso que eu quero para mim. Eu não quero, o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, quem vive em mim agora é Deus. Quem vive no meu coração, quem é o rei do meu coração, quem comanda a minha trajetória, quem abre o caminho para eu seguir é Jesus, e eu vou após Ele. Ele disse: vinde após mim, todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, Ele reconhece que esse mundo, essa natureza, traz para nós um cansaço, traz para nós um peso amargo. Esse mundo, essa natureza pecaminosa, traz para nós um cansaço na alma e um cansaço físico, mas Jesus, Ele é o nosso alívio. Jesus é o nosso descanso. Jesus é aquele que nos proporciona momentos gloriosos em meio ao olho de um furacão. Podemos estar passando por imensas dificuldades, terríveis, e as pessoas, nossa, como que aquela pessoa pode sobreviver a isso? Como que aquela pessoa pode ainda continuar, persistir? Como que esse ser humano pode não dar cabo à sua vida? Porque isso aí ninguém aguenta. Não somos nós, mas quem nos sustenta é Deus. É Deus quem nos sustenta. Então, irmãos, nós antes estávamos nesse estado. Paulo ele elenca aqui esse estado, a condição do ser humano, no sentido de que éramos desobedientes, éramos colecionadores de pecados. Nós vivíamos seguindo o curso natural deste mundo, vivendo a obediência do Espírito que opera nos corações daqueles que recusam a Deus. E todos nós vivemos desse jeito, vivendo e seguindo os desejos ardentes, esses desejos inflamados da imoralidade do nosso coração, das inclinações da nossa natureza pecaminosa. Éramos por natureza o quê? Então veja, ele remonta tudo isso, toda essa condição, todo esse estado anterior, e ele diz: éramos por natureza merecedores da ira. Isso é muito sério. Éramos por natureza, porque nascemos no pecado e obedecemos o pecado, e vivemos em função de frutificar as obras da carne, fazer aquilo que a nossa carne quer, fazer aquilo que a nossa carne deseja, sendo servo não de Deus, mas servos da nossa própria natureza humana. Fazendo assim, nós éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Os demais são aqueles que não têm a Deus, são por natureza merecedores da ira de Deus. Irmãos, e terrível coisa é ser alvo da ira de Deus. Em Apocalipse vai narrar que quando a ira do Cordeiro está para ser despejada no mundo, os homens, eles começam a clamar, desejando que os montes caiam sobre eles e os esmaguem, porque melhor é ser esmagado por um monte Everest, do que você receber a ira do Cordeiro. Terrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Mas quem pode nos livrar
da ira de Deus. Como posso eu ser livre, não ser mais alvo dessa ira de Deus? E aí, a partir do versículo 4, o apóstolo ele começa a narrar a nova condição que nós recebemos, o nosso novo estado. A primeira posição do homem sem Cristo é uma posição então desesperadora. Aquele que não está em Cristo está em um estado um estado aterrador, desesperador. É um morto sem vida, está envolvido pelas transgressões e pecado, ele vive um estilo de vida pecaminoso, é um servo da sua própria natureza, ele é um seguidor do príncipe da desobediência que é Satanás. Ele segue os seus próprios desejos depravados. Irmãos, mas, como o apóstolo Paulo, ele começa no versículo 4 dizendo: mas Deus é tão rico. Mas Deus é tão rico. E aí a terceira vez: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Antes nós éramos alvos, merecedores da ira de Deus, mas Cristo veio a nós, Cristo veio até nós. Jesus, ele deixou a sua glória, se humilhou, se esvaziou e assumiu a forma de servo. Ele se nivelou com a nossa miséria, deixando toda a sua glória, assumindo a nossa miséria. Nos lombos dele estava o nosso pecado, nos lombos dele estava o nosso castigo. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus. Então é por meio da obra de Cristo que nós podemos ser livres da nossa própria miséria. É por causa da graça de Deus, é por causa da bondade de Deus, é por causa da riqueza de Deus. Veja, aí os teólogos da prosperidade, veja, Deus é rico, Ele quer que você seja rico, meu irmão. Não tem dinheiro que compre salvação, não tem bilionário que pode dizer assim: olha Deus, eu estou aqui com as minhas caixas e caixas e montes de dólares, vem para mim um lugarzinho no céu. Não tem como. A salvação é gratuita, a salvação é por meio da graça, e a salvação é por meio da fé. Crê somente no Senhor Jesus e serás salvo. Essa é a grandeza da salvação de Deus. É tão rica, é uma salvação tão incomensurável. Nós não podemos mensurar, quantificar o quanto que custa essa salvação, mas ainda assim, sem preço algum, sem pagar coisa qualquer, sem fazer qualquer esforço, nós somos salvos, não por meio das nossas obras, mas por meio das obras de Jesus. Aleluia! Deus é rico, irmãos, Deus é rico sim, mas a riqueza dele vai muito além de prata e ouro, muito além de diamante. A riqueza de Deus é uma riqueza que está contida na misericórdia. A riqueza de Deus está contida na graça, num ato bondoso de olhar: eu vou salvar, eu vou, no capítulo 1, eu vou escolher antes da fundação do mundo. E veja, Deus ele já agiu com essa riqueza e com essa glória antes de você existir. Então veja, como não podemos nos submeter a este Deus, como não nos lançarmos em gratidão, como não andar nessas boas obras. Talvez na perspectiva dos mundanos, as pessoas podem dizer assim: não, mas é muito difícil ser crente, é muito difícil, assim, é uma regra moral absurda, não tem como ser crente. Como que meu irmão, nós não nos esforçamos, nós apenas obedecemos. Ainda assim que a gente passe dificuldade para praticar essas boas obras, ainda assim que a gente tenha que lutar essa luta interna, a luta contra a carne e o espírito, meus irmãos, mas cabe a nós andarmos nas obras que Ele preparou para nós. Sabe quais são essas obras? É a gente acordar de manhã e orar a Deus, agradecer: Senhor, muito obrigado pela dádiva da vida, muito obrigado pela vida que o Senhor me deu, muito obrigado pela salvação que é em Cristo Jesus, muito obrigado por Sua palavra, é nela que eu tenho meu deleite.
é na tua palavra que eu descanso, é na tua palavra que eu encontro refrigério para a minha alma. Muito obrigado, Deus. É orando, é estudando, é lendo, é pregando, é vivendo a palavra de Deus, é replicando este amor do qual nós fomos alcançados, é não guardar e reter para nós mesmos, mas é falar do amor de Deus, é pregar do amor de Deus, é falar de Jesus, é anunciar Jesus, é viver as boas obras para as quais Jesus nos salvou. Irmãos, a posição do crente então é uma posição gloriosa. Veja, se nós somos resgatados por uma riqueza gloriosa, então a nossa posição não pode ser menos. A nossa posição é uma posição gloriosa, pois nasce de uma obra gloriosa, nasce das obras de Deus. Nós somos resgatados por meio de mãos fortes, nós somos salvos por meio de uma ação gloriosa de Deus, porque Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, é preciso apenas crer em Jesus. Mas eu vou viver o resto da minha vida só com a questão da fé? Sim, irmãos, leite e água você vê, a fé sem obra é morta. Você tenha fé em Jesus. Primeiro você olha para a cruz de Cristo. Primeiro você olha para aquele homem de dores, como diz Isaías. Primeiro você olha para aquele homem sofredor e você vê nele a única possibilidade de salvação para a sua alma e para a sua vida. E aí você fala: eu quero andar nas obras que Ele preparou para mim. Eu quero fazer o que Ele preparou para eu fazer. Eu quero andar no caminho que Ele abriu e inaugurou para eu andar. Os meus pés não me pertencem mais, as minhas mãos não me pertencem mais, a minha mente não me pertence mais, porque nela eu coloco a capacete da salvação, a couraça da justiça, a armadura de Deus, as obras de Deus, as obras do Espírito, para as quais Deus nos chamou para vivermos. Meus irmãos, a posição do crente é uma posição de frutificar a maravilhosa e misericórdia e graça de Deus. Ele nos tirou, sabe de onde? Diz Colossenses 1,13, que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Veja, esse é o posicionamento que é muito bem detalhado em Colossenses 1,13. É o mesmo posicionamento que Paulo está dizendo. Versículos 1 a 3 é o império das trevas. Foi de lá que Jesus nos tirou. Foi do império das trevas que Jesus nos tirou. E agora nós somos transportados, levados, nós somos direcionados para um reino muito melhor, para um reino muito mais excelente, para um reino sublime, para o reino do amor de Deus, que é e que está na pessoa de Cristo Jesus. Jesus é a manifestação exata do ser de Deus. Aleluia. Então, pela graça e pela ação de Deus e pela sua riqueza é que nós somos salvos. É pelo amor de Deus que nós podemos nos sentir amados e amar uns aos outros. Meus irmãos, veja o versículo 4, claríssimo. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. E o versículo 5 continua: que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Isso significa o quê? Que Jesus te salvou apesar de você mesmo. Que Jesus te salvou apesar do que você era. Que Deus te salvou em Jesus apesar do que você fazia. Que Deus te salvou por meio de Jesus apesar da forma pecaminosa que você pensava, apesar da forma egoísta que você vivia, apesar da forma simplista e humana que você vivia. Você era um simples homem, mas um homem afastado de Deus. Jesus te salvou de si mesmo. E é pela graça que nós somos salvos. Afirma o versículo, a partir do versículo 5. Versículo 6, pois Ele nos ressuscitou com Cristo. Por que ressuscitou? Veja, Ele não faz a afirmação de que éramos mortos? Então quem é morto precisa ser ressuscitado. Quem está em condição de morto precisa que alguém venha agir. Porque o que Jesus fez? Lázaro estava lá, Lázaro estava já encerrado, o túmulo dele já estava selado, a pedra estava lá. Jesus teve que dar ordem: tire a pedra.
E Jesus teve que chamar: Lázaro, vem para fora. Ou seja, se Lázaro não ouve a ordem de Jesus, Lázaro estaria lá. Não veria as suas irmãs, não iria glorificar a Deus por meio da ressurreição. Mas é a ação de um Deus vivo, o Deus que tem o dom da vida, é que pode ressuscitar os mortos. É perguntado ao profeta: veja o vale de ossos secos, acaso pode esses ossos reviverem? Senhor, tu sabes, porque é só Deus que sabe como ressuscitar. Só Deus é que sabe como tirar alguém de um estado de mortidão, de morte. O nosso estado antes era de morte, éramos mortos nos nossos pecados, e o pecado para nós era como se fosse uma pedra selando a nossa sepultura. Mas Jesus disse: tirem a pedra. E Jesus te chamou pelo seu nome e disse: vem, minha filha, vem, meu filho, venha para a vida que há em Cristo Jesus, venha viver as boas obras que Cristo preparou para que você possa viver, venha viver uma nova vida, venha viver um novo estado, saia desse estado de morte e venha viver um estado de vida. Irmãos, aqui é claro que é uma metáfora, porque existem muitos mortos por aí, né? Muitos mortos vivos por aí no mundo. Aqueles que ainda não creem em Jesus são mortos vivos. Jesus chamou, não vou lembrar aqui agora o nome, um discípulo, seu primeiro discípulo, e ele falou assim: não, Senhor, deixa eu enterrar meu pai, vou lembrar aqui a história, mas deixa eu enterrar meu parente. Jesus falou assim: deixa os mortos enterrar os mortos. Já parou para prestar atenção o que é isso? Os mortos enterrar os mortos? Jesus está dizendo: deixe os ímpios que são mortos enterrarem aquele que morreu fisicamente. É verdade. Vamos buscar o reino de Deus. Vamos pregar o evangelho de Deus, a fim de fazer com que esses mortos vivos eles possam alcançar a vida em Cristo Jesus. Aleluia. É isso, irmãos. O nosso Deus é o Deus da misericórdia, o Deus da ressurreição, o Deus da vida. Pois Ele nos ressuscitou, versículo 6, pois Ele nos ressuscitou. Isso já é uma realidade na nossa vida. Ainda que a gente sabe que existe uma ressurreição no futuro, uma ressurreição para o corpo físico, uma ressurreição literal, mas essa ressurreição que Paulo está falando aqui é uma ressurreição espiritual. Antes, no espírito, nós éramos mortos, mas agora, pela fé em Cristo Jesus, nós ressurgimos, pois Ele nos ressuscitou em Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Aleluia. Meus irmãos, nós temos um lugar na mesa. Mas sabe por quê? Porque existe um representante nosso lá na mesa. Aleluia. Nós já estamos sentados espiritualmente lá no banquete celestial. Por quê? Porque o nosso representante está lá. Quando nós antes éramos mortos, quem nos representava? Adão. Nós estávamos encerrados na representatividade de Adão, mas agora aquela representação antiga foi quebrada, foi desfeita, e agora nós temos um novo representante. É o sentido da palavra advogado. Nós temos um novo advogado, e esse advogado é fiel para lutar pelas nossas causas. E se nós pecarmos, nós sabemos que temos um advogado junto a Deus que intercede pelas nossas causas. Meus irmãos, nós temos um representante, e esse representante é Cristo Jesus. Então nós já estamos nas redes, como Paulo fala, porque pois Ele nos ressuscitou e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Cristo está sentado na sua glória, e com Ele nós estamos sentados, porque Ele é o nosso representante. Nós podemos sentir que somos representados pelo melhor advogado que existe no universo. Olha, gente, você pode procurar nos maiores e melhores tribunais da terra, você nunca vai encontrar um advogado melhor do que Jesus. Ele é verdadeiramente o nosso representante. É nele que nós podemos assumir uma vida eterna. Meus irmãos, nós somos preservados. Nós não somos somente ressuscitados em Jesus. Nós somos preservados. Nós somos conservados. Nós somos mantidos
em Jesus. No versículo 7, ele diz: portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Ele está apontando para o futuro e dizendo: olha, lá no futuro você vai estar. Ele está dizendo assim: olha, lá no futuro, lá na eternidade, nas eras futuras, você estará lá, porque é Deus, é Cristo quem te garante. Jesus Cristo vai te manter, Jesus Cristo vai cultivar a sua posição na eternidade. Deus não te chamou apenas para você viver uma vida boa e agradável, e nós vivemos uma vida boa e agradável, mesmo em face a muita dificuldade, mas nós vivemos tranquilos, porque sabemos que estamos garantidos em Deus, sabemos que nós temos uma esperança. E ora, o que é a fé senão a esperança? O que é a fé senão esperar as coisas que nós não vemos, mas aquilo que esperamos em Cristo Jesus? Meus irmãos, você pode ter certeza que se você tem fé em Cristo Jesus, você está garantido. Tem um lugarzinho na mesa da eternidade para você. Existe um lugarzinho no céu, na eternidade, para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Nós somos preservados pela bondade de Deus. Se fosse depender do nosso merecimento, nós seríamos realmente destruídos. Seríamos alvos, como ele mesmo já disse, nós éramos alvos da ira de Deus, merecedores da ira, da destruição, do furor, do peso da ira de Deus. Mas Deus é aquele que em Jesus nos garante uma vida eterna, ao lado da sua bondade. Aleluia. Porque nas eras futuras Deus poderá apontar a igreja como exemplo da sua riqueza. Isso que é: você quer contemplar a riqueza de Deus? Você quer contemplar o quão Deus é rico? Olhe para a sua igreja. Você quer contemplar o quão Deus é bondoso? Olhe para a sua igreja. Você quer contemplar o quão Deus é gracioso, misericordioso, longânimo? Olhe para a sua igreja. É Deus quem nos mantém, meus irmãos. É Deus que nos dá a esperança. Bom, já finalizando, irmãos, a gente vê então como que nós podemos ser salvos. Paulo dá a receita do bolo. Paulo fala no versículo 8: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. É pela fé que nós somos salvos. É por acreditar que Jesus é o nosso suficiente Salvador. É por depositar a nossa vida aos pés da cruz. É por lançar a nossa vida nos braços do nosso Redentor e saber que nele nós estamos seguros, que nele nós somos preservados, que nele nós deixamos de ser alvos da ira de Deus e passamos a ser alvos da misericórdia e da bondade de Deus. Só que isso não são obras nossas. Essa obra é de Jesus. Foi Jesus quem morreu na cruz. Foi Jesus que na sua ação de misericórdia e bondade, pleno amor, ele se voluntariou, se entregou. Jesus mesmo disse: ninguém tem o poder de tirar minha vida. Olha lá, vê se esse Império Romano pode tirar minha vida. Se eu quiser, Deus manda aqui um exército de anjos, acaba com essas legiões romanas todas. Não são os judeus que podem tirar minha vida, mas eu a dou, eu a entrego, porque o nosso Deus é o Deus do favor, o nosso Deus é o Deus da misericórdia, o nosso Deus é o Deus da bondade. No versículo 9, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Irmãos, a glória pertence somente a Deus. A glória é exclusiva de Deus. Quando alguém olhar para a sua vida e ver a transformação, você não tem motivos de se orgulhar. Você não pode se orgulhar de que você tem uma nova vida. Você deve se orgulhar em Deus.
O apóstolo Paulo fala assim: eu me glorio em Cristo Jesus. Se eu tenho motivos de me orgulhar, eu me orgulho no que Jesus fez. Se alguém vem me elogiar dizendo: poxa, veja como você é um homem transformado, antes você era assim, agora você está desse jeito, antes você fazia coisas terríveis, hoje você é um homem bondoso, você vive num caminho bom, que coisa bonita. Glória a Deus por isso, porque foi Deus que me tirou, foi Jesus que me tirou do império das trevas e me transportou para o reino da luz. Irmãos, nós não temos motivo para nos gloriar, senão na graça de Deus. É pela graça de Deus, não pelas nossas obras. É pelo que Cristo fez, não o que nós fazemos. Não é aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Na história, na eclesiologia, sabe, nos séculos, as pessoas, as religiões, as formas, as vertentes de cristianismo, eles vão criando várias e várias formas de, olha, para você chegar a Deus, você precisa fazer isso, isso, isso. Veja, é só você estudar um pouquinho o que é o catolicismo romano, você vai entender, aquelas coisas, aquelas procissões, o pagamento de promessas. Nada disso tem valor para garantir uma vida eterna ao lado de Deus. Somente a fé em Cristo Jesus. Então é pela graça que nós somos salvos. Para quê então? Para um objetivo claro, para a glória de Deus. Aleluia. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, para andarmos nas boas obras, para que quando as pessoas olharem para nós e olharem as boas obras que praticamos, Deus seja glorificado, para que Deus seja visto, para que Deus seja exaltado, para que Deus seja anunciado por meio das coisas que fazemos, para que Deus seja explicado por meio das coisas que falamos, para que Deus seja visto por meio da nossa conduta diária, da nossa vida social, por meio do nosso comportamento. Então veja, a posição do crente, ou a posição do ser humano sem Deus, é uma posição de degradação, de autodestruição, mas a posição de um homem em Deus é uma posição de vida, e vida em abundância. Isso é viver bem, isso é viver de forma digna de quem nos salvou. Isso é viver uma vida que glorifica aquele que nos chamou para esta boa obra. Aleluia. Irmãos, para que nós somos salvos? É a pergunta então. Para que nós somos salvos? Nós somos salvos para a demonstração da glória de Deus. Como no próprio versículo 7 fala aqui: portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça. Não viu que coisa maravilhosa é isso? Deus usar você de exemplo para demonstrar a glória dele. O objetivo da nossa salvação, Jesus nos salvou, não é porque nós somos bonitinhos, não é porque Deus achou graça em nós e ele, nossa, como que aquela pessoa é tão fofinha, eu vou nem salvar ela. Não, Deus nos salvou mediante a misericórdia e a bondade dele, apesar da nossa miséria, para que nas eras futuras ele aponte para nós, para a sua igreja, e todos vejam a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, já parou para pensar que naquele grande dia, onde todo olho verá e toda língua confessará, as pessoas vão ter que olhar e confessar também que nós fomos resgatados para a glória de Deus? As pessoas vão dizer: mas esse Deus é glorioso, e o que esse Deus fez? Olha para a igreja, Deus resgatou aqueles que não eram merecedores dessa graça, mas salvou-nos mediante a sua grandiosa riqueza e a sua grandiosa misericórdia. E tudo isso, irmãos, volto a dizer, não é porque somos bonitinhos e que nós somos valorosos diante de Deus. Não, tudo que recebemos e somos e fazemos, e tudo aquilo que será apontado para nós como exemplo no futuro, é para a glória de Deus. Nós não temos motivo de nos gloriar. Nós temos que somente nos submeter a este Deus, sabendo: Senhor,
é o Senhor quem me deu a vida, é o Senhor que pode tirar de minha vida. Glória seja ao teu nome, pois é o que Jó falou. Olha, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o objetivo do servo de Deus é isso, é glorificar o nome do nosso Senhor, para a glória de Deus, para a demonstração da sua grandeza, para a demonstração do seu poder criacional, para a demonstração da sublimidade da sua intenção em nos salvar, apesar da nossa miséria, mas para apontar para a sua misericórdia, para mostrar que nós andamos nas obras que glorificam a Deus. Então, irmão, não desista dessa caminhada, não desista de caminhar em Cristo, não desista de andar nas boas obras que Cristo criou e Cristo formulou para que você andasse. Ande no caminho da eternidade, ande nas obras de Cristo, ande no exemplo de Jesus, siga, seja um imitador de Cristo, ande nas obras, porque o versículo 10 diz: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizarmos as obras que Ele de antemão planejou para nós. Deus pensou em obras para nós. Deus pensou em uma forma de vida superior para nós. Deus pensou em uma vida gloriosa para nós, não para que nós nos gloriemos, não para que nós nos gloriássemos, mas para que Deus seja glorificado em nós. Então, o meu convite para você nessa noite é se animar, é para você não desistir, é para você não esmorecer, é para você continuar. Continue nessa caminhada. E se porventura você talvez não ande nesse caminho, ou não tenha andado nesse caminho, eu te convido, ande no caminho, nas obras para as quais Jesus criou e planejou para que você andasse. Amém? Seja fortalecido no Senhor. Que o Senhor possa renovar todas as suas forças, e que a graça dele, e a bondade dele, e a rica e gloriosa graça de Jesus repouse sobre a sua vida. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Vamos orar. Amado Deus, nós somos gratos a Ti. Graças a Deus por Sua imensa e gloriosa graça. A Sua misericórdia que é sem fim. Ó Deus, a Sua bondade que nos alcança todos os dias. Muito obrigado por isso, Jesus. Ó Deus, nós reconhecemos aqui neste texto, então, que existem duas situações, dois estados de vida para a humanidade. Ou a pessoa está encerrada numa morte espiritual, ou ela está vivificada através da ressurreição espiritual que há em Cristo Jesus. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor nos chamou para viver obras que glorificam o Seu nome. O Senhor nos chamou para viver obras que apontam para as obras do Senhor em nossa vida. Portanto, Deus, seja glorificado através das pessoas aqui nesta igreja, através dos irmãos que compõem essa congregação. Ó Deus, e que possamos glorificar o Seu nome, ó Deus, neste bairro, nesta cidade, que possamos glorificar o Seu nome, ó Deus, que o Senhor seja conhecido, que o Senhor seja visto, que o Senhor possa ser testemunhado por meio de nós, Deus. Ó Senhor Jesus, venha preservar-nos, ó Deus, neste pensamento, venha cultivar-nos, ó Deus, nessa semente, e que possamos andar, e que possamos continuar, que não venhamos esmorecer, mas, independente da dificuldade da circunstância, que possamos permanecer nas obras para as quais o Senhor nos chamou. É isso que eu oro. Eu creio que o Senhor é quem nos chama e quem nos sustenta. Muito obrigado por isso, Jesus, e abençoe o teu povo. Em nome de Jesus, amém.